Bom dia, nona série. Mais uma vez estamos aqui para hoje, enfim, produzirmos o artigo de opinião. Mas antes de vocês produzirem, claro que eu faria um apanhado geral, né, para recapitular os conceitos e você possa produzir um texto de excelência, pois vocês são alunos de excelência, tá? Então vamos recapitular aqui rapidinho, né, o artigo de opinião, suas características e tudo que envolve, né, esse maravilhoso gênero textual, que, como eu disse, tá, é um segundo gênero textual mais utilizado em concursos, processos seletivos de vestibulares, etc. Vamos lá então. Qual que é a definição, mais uma vez, do artigo de opinião? E aqui tem uma definição melhor ainda do que a que eu trouxe outrora. Então, o que ele é? Ele é um gênero discursivo, não é narrativo, tá? É discursivo, no qual se busca convencer o outro sobre determinada ideia, influenciando-o e transformando seus valores por meio de argumentação a favor de uma posição e de refutação de possíveis opiniões divergentes. Traduzindo, o artigo de opinião, ele é um texto discursivo que busca convencer o leitor daquele texto que a sua ideia é a ideia correta e que você tem argumentos que são válidos, tá? Lembrando sempre que é sempre aconselhável que você pause o vídeo, faça anotações ou releia o que fora dito. Qualquer estrutura, né? A estrutura base é a mesma estrutura da dissertação, né? Só que, como eu disse na aula passada, o artigo de opinião ele é livre, ele não tem uma quantidade de parágrafos determinada, tá? Diferente da dissertação, da redação do Enem, né? Que tem uma quantidade de parágrafos determinadas. Aqui não, aqui é livre, tá? Mas nós seguimos sempre o princípio de que o texto deve haver, né? Porque se você não faz um texto com introdução, desenvolvimento e conclusão, você fez uma salada e não é uma salada que nós queremos. Todo texto deve conter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão para que a ideia, né, ou seja, para que a sua argumentação, ela siga uma lógica discursiva, né? Porque é um texto que discursivo. Então, continuemos. Quais são as características primordiais, principais do artigo de opinião, né? Como eu disse, liberdade estrutural, né? Você escreve quantos parágrafos quiser. Segundo item, eu só estou falando rapidinho, pessoal, porque nós já falamos sobre isso aqui, tá? Segundo item, o autor domina o assunto, né? Óbvio, se você vai argumentar sobre determinado assunto, você deve dominá-lo. Terceiro item, ele é assinado, tá? A sua assinatura vai estar lá no artigo de opinião. Quarto item, a linguagem ela costuma variar conforme o perfil do leitor, tá? Pode haver linguagem informal? Pode. É aconselhável? Não. Nós queremos sempre que uma linguagem mais formal, um português escrito corretamente, com pontuação correta, com acentuação correta, né? Então, preze sempre pela escrita correta, preze sempre por quando houver uma dúvida de escrita da palavra, buscar essa palavra no dicionário. Hoje, graças a Deus, você tem o dicionário online, que facilita muito, né? Não precisa ir no dicionário impresso. E o quinto e último item, ele apresenta uma clara intenção persuasiva, né? Você quer convencer o leitor, você quer persuadi-lo de que sua ideia é a ideia correta, de que você está correto. Mais algumas características aqui, tá? Eu coloquei até características demais, mas vamos rapidinho aqui, ó. O primeiro item aqui de características extras é sempre uma produção intencional, né? Como eu acabei de repetir e mais uma vez repito, persuadir é a intenção do artigo de opinião. Segundo item aqui, utiliza uma linguagem argumentativa na exposição das ideias e comprovação dos fatos, né? Até a sua linguagem ela vai ser uma linguagem que busca argumentos, né? Que expõe ideias e fatos que possam convencer o leitor de que sua ideia é a ideia cheque. Terceiro aqui, apresenta os elementos principais da textualidade, coerência e coesão. Lembrando, coerência e coesão são os dois elementos primordiais do texto. Lá no início do ano, se eu não me engano, tive uma aula que eu falei para vocês sobre coerência e coesão, quando eu expliquei a redação. Caso vocês não se lembrem,
utilizem o maravilhoso Google, porque não dá pra gente falar tudo aqui, né? Isso aqui já é maçante. E mais uma vez pesquisem a definição de cada item desse, tá? Aqui mais um item, o quarto item. Não há uma extensão definida, apresenta assim vários tamanhos. Como eu disse, liberdade, tá? Só que olha só, nada muito longo, tá? Nada aí de escrever uma página e meia, 2 páginas de artigo de opinião, não, tá? Uma coisa sensata. E ele pode ser escrito da primeira pessoa do singular ou do plural, tá? Ele pode sim ser escrito na primeira pessoa do singular ou do plural, sem problema algum. Eu trouxe aqui mais um esqueminha eu trago tantos esquemas, né, tentando ajudar vocês, mas esse aqui, olha só, eu tenho 3 itens aqui que nós já discutimos sobre eles. O primeiro, o objeto, o segundo, a tese e o terceiro, os argumentos. São essenciais na sua construção. O primeiro objeto, o que é o objeto? É o tema. Eu vou te dar o tema para você argumentar, para você trazer fatos e trazer argumentação sobre aquele determinado assunto, né? Segundo, a tese. Qual que é a tese? Já falamos isso na última aula, você até anotou. Ponto de vista do autor sobre o tema a ser desenvolvido, né? Desculpa, é a ideia ser defendida. Você tem um tema e esse tema sempre vai ser polêmico. Você tem que ter uma ideia a ser defendida. Você é a favor ou contra? Por quê? Né? Não pode ser meio termo. Ou você é do lado A ou do lado B. Não pode ficar um pouco no lado A e depois pular para o lado B. Tá? Siga um padrão. Terceiro item, argumentos. Né? São as razões que fundamentam o ponto de vista do autor. Né? O que é argumentar? Como eu falei para você. Você quer sair, sua mãe não deixa, você vai ficar falando o quê? Ah, eu quero ir por isso, por aquilo. E você começa a ter o que? Argumentos para convencer ela de que o seu ponto de vista defendido está correto. O mesmo aplica-se aqui ao artigo de opinião, tá? E o que é argumentação? Acabei de falar, né? Eu acabo apressando muito, mas eu trouxe aqui mais um esqueminha para vocês verem, tá? Nem vou falar sobre eles, vocês pausem aí e façam a leitura, porque eu já repeti o que é argumentação, né? Mas eu trouxe aqui uma chargezinha aqui, uma tirinha, perdão, do Garfield para que vocês vejam, olha só. Ele diz: tudo bem, eu compreendo, eu sei, faz sentido. Eu não tenho como argumentar. E aí o John olha por Garfield e diz: eu não sabia que existiam tantas razões para uma garota não sair comigo, né? E o Garfield, ela lembrou de mais algumas porque o telefone tocou mais uma vez. Então note aqui que a garota tinha argumentos para, né, dizer para o John que ela não podia sair com ele. E o John não tinha argumentos para convencer ela de que era uma boa ideia sair com ele, né? Então aqui mais um exemplo do dia a dia, um exemplo clássico sobre o ato de argumentar, ok? Espero que vocês tenham compreendido. Deixa eu abrir aqui a atividade, porque fica mais fácil de você compreender aqui, ou não, não sei. De qualquer forma eu vou enviar aqui para vocês, tá? O arquivo, como eu sempre faço, o print do arquivo também. O tema para vocês produzirem vai ser a legalização do aborto no Brasil. E aqui tem a série de orientações para vocês lerem e seguirem, tá? Eu só quero mostrar para você aqui, ó, que aqui embaixo, tá? Nas páginas seguintes, porque são 4 páginas, tem textos motivadores, tá? Para você ler e entender melhor o assunto. Aqui eu coloquei, ó, um texto, uma tirinha, uma charge, um item aqui, uma pesquisa sobre aborto, sobre porque as mulheres abortam, enfim, uma pesquisa nacional, e mais um textinho aqui. Eu quero que você leia para você ter o quê? Dados e argumentos para falar sobre qual que é o tema aqui, a legalização do aborto no Brasil, ok? Lembre, leia atentamente, se preciso for pesquise mais, tá? É muito importante você ter argumentos e dados para fundar o seu texto, tá ok? Esqueci de mostrar para vocês aquele exemplo da aula passada, tá? Deixa eu só mostrar aqui de um artigo de opinião. É o mesmo que eu mostrei na aula passada, um artigo da Jaci Venturi, tá? E se você quiser, não vou ler, óbvio que é muito grande, pause e leia mais uma vez, ok? Qualquer dúvida eu estou sempre à disposição, vou enviar
Os itens, como eu disse para você, a atividade, o print, como eu sempre faço, tá? Para que vocês produzam um texto de qualidade. Então é isso. Sem mais delongas, espero que tenham compreendido e até a próxima.